coisas inacreditáveis dentro do corpo humano. Você não vai acreditar nas coisas que já foram encontradas dentro do corpo humano. Sério, parece que algumas pessoas estavam participando de um desafio maluco, daqueles que a gente vê na internet e pensa, não é possível, ou simplesmente ignoraram todos os instintos de sobrevivência que a natureza nos deu. É cada situação que faz a gente se perguntar: como raios isso foi parar aí? A criatividade ou a falta de juízo de algumas pessoas realmente não tem limites. E os médicos que o digam, porque são eles que precisam resolver essas obras de arte um tanto quanto peculiares. Neste vídeo, vamos mergulhar em 5 histórias bizarras, absurdas e até difíceis de acreditar. Mas, pode apostar, todas são 100% reais, documentadas e publicadas em jornais e revistas médicas. A gente vai explorar casos que vão desde o inacreditável até o completamente surreal, mostrando que o corpo humano, às vezes, vira um verdadeiro depósito de objetos inesperados. Preparem-se, porque cada história é mais maluca que a outra. E eu garanto que vocês vão ficar de queixo caído com o que vão ver e ouvir. E o negócio é o seguinte: quanto mais o vídeo avança, mais insano o negócio fica. Então segura firme aí na cadeira, porque o que você vai ver agora vai te deixar com a boca aberta. E talvez até com um pouco de aflição. Já vou adiantando para ninguém dizer que não avisei. Mas a curiosidade sempre vence, não é mesmo? Então, sem mais delongas, bora pro nosso top 5 coisas mais bizarras já encontradas no corpo humano. Número 5. A engrenagem que caiu no lugar errado. Abrindo nossa lista, temos uma história que vem lá da China e já começa com uma daquelas desculpas que ninguém acredita. Imagina a cena. Um homem chega ao hospital se contorcendo de dores abdominais, tipo aquelas dores que te fazem prometer nunca mais comer aquela coxinha suspeita da esquina. Os médicos, preocupados, correm para fazer exames. E quando o resultado do raio-x aparece, bum! Uma engrenagem de aço, do tamanho de um punho fechado, cravada dentro do intestino do camarada. Sim, uma peça de metal robusta, daquelas que você encontra em máquinas pesadas, estava lá, causando um estrago fenomenal. A primeira pergunta que todo mundo fez foi: como diabos isso foi parar aí? E a explicação do paciente foi, no mínimo, criativa. Ele alegou que caiu sentado em cima da peça. Caiu sentado, em uma engrenagem de aço. É preciso muita, mas muita falta de sorte, ou uma mira muito específica, para uma coisa dessas acontecer sem querer. Obviamente, a equipe médica ficou olhando com aquela cara de aham. Senta lá, Cláudia. A cirurgia para remover o objeto foi extremamente complicada. Um verdadeiro quebra-cabeça metálico dentro de um organismo humano. Mas, felizmente, os cirurgiões conseguiram retirar a engrenagem e o paciente, apesar da história bizarra, sobreviveu para, quem sabe, contar lorotas melhores. Número 4. Uma luz no fim do túnel. Literalmente. Agora, partimos para os Estados Unidos, mais especificamente para o sistema prisional, que já é palco de muitas histórias peculiares, mas essa aqui se supera. Um detento começou a se queixar de dores intensas, mas não era uma dor de barriga comum, não. A dor era localizada, digamos assim, numa região mais reservada. Preocupados com a situação, os agentes penitenciários o levaram às pressas para o hospital. E aí, meus amigos, vem a surpresa que deixou até os médicos mais experientes boquiabertos. Após os exames, descobriram uma lanterna inteira, com pilhas e tudo, alojada dentro do reto do prisioneiro. E o mais inacreditável, a lanterna ainda estava funcionando. Dá para imaginar a cena no raio-x? Uma luzinha acesa, onde definitivamente não deveria haver luz. Quando questionado sobre o motivo de ter uma lanterna naquele local inusitado,
O detento deu uma justificativa que também entra para o hall da fama das desculpas esfarrapadas. Ele disse que guardou a lanterna ali para não ser roubada pelos outros colegas de cela. Uma estratégia de segurança um tanto quanto extrema e desconfortável, convenhamos. A remoção do objeto exigiu muito cuidado da equipe médica para evitar qualquer dano maior. Mas no final, a lanterna foi extraída com sucesso, e o paciente provavelmente precisou encontrar um novo esconderijo para seus pertences. Número 3. Aquela enxaqueca que era um prego gigante. Seguindo com nosso top, temos um caso que prova que às vezes a gente subestima muito uma simples dor de cabeça. Nos Estados Unidos, um trabalhador da construção civil, acostumado com o batente pesado e os perigos da profissão, começou a sentir uma dor de cabeça persistente. Nada de novo para quem lida com barulho e esforço físico o dia todo, certo? Ele pensou que era só mais uma enxaqueca chata, daquelas que um analgésico resolveria. Só que a dor não passava, e ele resolveu procurar um hospital para ver o que estava acontecendo. E aí, meus caros, o diagnóstico foi um pouquinho mais complexo do que uma simples enxaqueca. Os exames revelaram algo que ninguém esperava. Um prego enorme, daqueles de construção pesada, atravessado no cérebro dele. Sim, um prego. O objeto tinha entrado pela parte de trás da cabeça, provavelmente em algum acidente de trabalho que ele nem percebeu direito na hora. Talvez uma pistola de pregos que disparou errado, ou algo do tipo. O mais impressionante é que, por um verdadeiro milagre, o prego não atingiu nenhuma área vital do cérebro, passando a milímetros de causar um dano irreversível ou até a morte. A cirurgia para remover o prego foi uma corrida contra o tempo, de emergência total, e incrivelmente foi bem sucedida, com o homem se recuperando quase que totalmente. É de cair o queixo. Número 2. Engolindo o celular para apagar as provas. Chegando perto do nosso campeão de bizarrices, temos uma história que mistura desespero, crime e uma péssima ideia. Imagina a cena. Um jovem de 24 anos, no auge da sua juventude, dá entrada no pronto-socorro se queixando de dores abdominais excruciantes. Não era uma dorzinha qualquer, era algo que o fazia se contorcer. Os médicos, seguindo o protocolo, fizeram uma série de exames para tentar descobrir a causa daquele sofrimento todo. E o que eles encontraram no estômago do rapaz? Um celular inteiro. Não era um pedacinho, não era o chip, era o aparelho completo, provavelmente um smartphone ali, causando um belo estrago. A história por trás disso é ainda mais maluca. Aparentemente, o jovem engoliu o aparelho de propósito. E por que alguém faria uma loucura dessas? Para esconder provas da polícia. Exatamente, ele estava metido em alguma enrascada, viu a polícia chegando e, num ato de puro desespero e péssimo planejamento, decidiu que o melhor esconderijo para o celular seria o próprio estômago. Uma decisão que quase custou a vida dele. A cirurgia para remover o celular foi de altíssimo risco, porque um objeto daquele tamanho, com bateria e componentes eletrônicos, dentro do sistema digestivo, é uma bomba relógio. Mas, para a sorte dele, a equipe médica conseguiu realizar o procedimento com sucesso, e o celular foi recuperado. As provas, imagino também. Número 1. A lâmpada fluorescente e o pequeno desconforto. E no primeiríssimo lugar da nossa lista de coisas bizarras encontradas no corpo humano, temos um caso que redefine o conceito de desconforto e de acidente doméstico. Um homem de 39 anos chegou ao hospital com uma queixa um tanto quanto sutil. Ele disse aos médicos que estava sentindo um pequeno desconforto. Só isso. Um eufemismo gigantesco para o que realmente estava acontecendo. Desconfiados daquela calma toda, os médicos resolveram investigar mais a fundo. E o que eles encontraram no raio-x foi de deixar qualquer um pálido uma lâmpada fluorescente, daquelas compridas, inteirinha, dentro do reto dele. Imaginem o tamanho do problema.
uma lâmpada de vidro, cheia de pó de fósforo e mercúrio, num lugar onde qualquer movimento errado poderia quebrá-la. Se aquela lâmpada quebrasse ali dentro, seria uma catástrofe, com risco de lacerações graves e envenenamento por mercúrio, basicamente, fatal. A remoção foi uma das cirurgias mais delicadas que se pode imaginar, exigindo uma precisão milimétrica da equipe. E a justificativa do paciente para essa situação? Ele alegou que caiu sem querer em cima da lâmpada. Uma lâmpada fluorescente comprida. A ginástica que ele precisaria fazer para cair sem querer dessa forma é digna de medalha olímpica. Felizmente, a lâmpada foi removida intacta, e o paciente sobreviveu para, quem sabe, repensar a decoração da casa. E aí, sobreviveram? Essas histórias mostram o quão criativo e, às vezes, vamos ser honestos, completamente inconsequente o ser humano pode ser. É cada situação que a gente para e pensa. Como? Por quê? Qual a necessidade? Desde tentativas desesperadas de esconder objetos de formas, digamos, inusitadas, até acidentes que parecem ter saído de um roteiro de comédia pastelão, fica claro que a imaginação, ou a falta dela, realmente não tem barreiras. Desde tentativas de esconder objetos, até acidentes inacreditáveis, o corpo humano acaba sendo palco de situações surreais da medicina. Os médicos e enfermeiros que lidam com esses casos são verdadeiros heróis, precisando ter um jogo de cintura e uma calma que eu não sei de onde tiram. Imagina a cara do cirurgião ao ver um raio-x com uma engrenagem ou uma lâmpada onde não devia? São momentos que testam os limites da ciência e da paciência dos profissionais de saúde. Se você curtiu esse vídeo, se chocou, deu risada de nervoso ou ficou simplesmente perplexo, não esquece de deixar o like, porque ajuda demais o canal a continuar trazendo essas bizarrices para vocês. Compartilha com aquele amigo que tem estômago forte e comenta aqui embaixo. Qual dessas histórias te deixou mais chocado? Quero muito saber. E se quiser uma parte 2 com mais casos bizarros, comenta. Parte 2 que eu já começo a pesquisar. Valeu por assistir até aqui. E lembra, o corpo humano tem limites. Mas o ser humano aparentemente não. Até a próxima!